Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vim comentar com vocês com um erro real que eu cometi. Mais importante, como que eu vou corrigir esse erro a tempo. Então essa daqui é uma conversa franca com vocês porque é o seguinte. Há 2 semanas atrás eu realizei 100% da minha posição de Ethereum, mais ou menos ali na região dos 3.900. Naquele momento fazia total sentido porque os sinais que eu acompanhava mostravam que estava extremamente arriscado continuar segurando essa posição e porque nós já havíamos pegado uma bela valorização e o Ethereum ali estava claramente uma resistência. Só que nesse exato momento nós estamos tendo sinais divergentes. Só que nesse exato momento nós estamos tendo sinais divergentes. É sobre isso que eu quero conversar com vocês, das altcoins e principalmente do Ethereum. Porque o Bitcoin sim está dando sinais de formação de topo, exaustão da alta, só que o Ethereum na verdade está dando sinais opostos a isso. E por isso agora as coisas mudaram. E eu venho aqui com a minha humildade pedir desculpas a vocês, porque eu sei que muita gente, apesar de eu sempre repetir que cada um tem que tomar a sua própria decisão, porque no final das contas é o seu dinheiro, você que economizou esse dinheiro, você que trabalhou para conseguir ele e investir esse dinheiro, mas muita gente acaba seguindo o que nós fazemos aqui. Nessa operação de realizar Ethereum, provavelmente eu errei, tá bom? Porque nesse exato momento nós temos esses sinais de divergência. Então nesse vídeo eu quero mostrar o seguinte. Porque o Ethereum saiu desse sinal que era extremamente perigoso e porque ele pode entrar numa bull run mais forte mesmo dentro desses meses de agosto e setembro até o final do ano. O que mudou nesse sinal técnico e como que eu vou retomar a minha posição em Ethereum e aumentar inclusive a minha exposição usando aquele caixa que eu realizei no mês de julho para reentrar agora. Então se você está muito em dúvida sobre o que fazer agora, né? Porque nós estávamos falando sobre uma grande correção, pode ser que em Ethereum ela não aconteça, só que no Bitcoin nós ainda temos sinais extremamente preocupantes e é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e bora pro vídeo. Então temos aqui o gráfico do Bitcoin, onde o Bitcoin ele atingiu seu primeiro topo aqui nesta região dos 123 mil dólares e até então ele não retestou esse topo, né? Ou seja, tem bastante gente para ser liquidada que está apostando na baixa do mercado aqui nesta região. Então ainda assim é possível que o preço, mesmo depois de lateralizar aqui, ele fez essa correção e ainda venha testar aqui a região dos 125 mil dólares, né? Aí nós temos que ter muito cuidado quando ele fizer isso, porque aí ele pode criar uma armadilha onde prende muitas pessoas no topo. O Bitcoin ele já está com a sua força de compra extremamente enfraquecida e ele dá assim sinais claros de que ele está formando topo. Ou seja, ele pode fazer um rompimento, mas depois perde os 125 mil dólares e ele inicia um processo de correção mais forte. Só que o outro cenário seria, ele faz o rompimento, retesta o topo anterior, aqui a região dos 123 mil dólares, até poderia cair até 120 mil dólares, mas se ele se segurar acima disso, ele pode continuar subindo. Aí ele buscaria ali a região dos 131 mil dólares, só que no Bitcoin o movimento dele está extremamente enfraquecido, então ele me dá sinais aí mais preocupantes e sim sinais de formação de topo. Só que agora falando sobre o Ethereum e as outras altcoins, nós temos sinais opostos a esse, né? Sinais de que eles vão continuar subindo. Então o que mudou no Ethereum? Olha só o seguinte, aqui no Ethereum nós tínhamos o padrão de Bull Trap, era basicamente o primeiro topo testado em 3.859, segundo topo do Ethereum aqui em 3.941, e aí ele perde esse topo anterior. Isso daqui é o claro sinal de Bull Trap, né? Geralmente o mercado faz isso daqui, prende o pessoal aqui no topo, né? Porque a galera acha que vai continuar subindo, aí eles compram aqui, o mercado corrige e depois ele continua corrigindo. Foi aqui a grande mudança, né? Perceba que ao invés de continuar a correção, o mercado ele faz essa recuperação e de ontem para hoje, ele faz a confirmação do cancelamento do Bull Trap, a armadilha dos touros. Só voltando aqui para vocês entenderem exatamente esse Bull Trap, ó, pegando o topo anterior do Ethereum, aqui do final do ano passado, que foi quando ele prendeu muita gente em topo. Fez o primeiro topo aqui nos 4.093 dólares, fez o segundo topo em 4.106 dólares, e aqui muita gente comprou e ficou presa em Ethereum, porque ele aí perde esse topo anterior do 4.093 dólares e inicia o processo de correção. Quem ficou segurado e comprado em Ethereum aqui, viu em pouco tempo o Ethereum se desvalorizando drasticamente, né? Foi uma correção de mais de 50%. Pegando do topo até o fundo, ó, o Ethereum chegou a cair 65% do topo. Então até a semana passada ele sim estava dando o mesmo sinal que ele deu no topo anterior. Só que de ontem para hoje, como apareceu esse volume comprador muito forte em Ethereum, ele cancelou essa armadilha do touro e na verdade ele criou uma armadilha de ursos, né? Onde ele faz um topo mais alto, depois um topo mais baixo, parece que ele vai entrar numa tendência de baixo e aí ele cancela essa tendência fazendo um rompimento aqui dos 4 mil dólares. Agora o Ethereum está numa resistência extremamente importante, né? Ele está se encaminhando aqui para a resistência dos 4.100 dólares, que é exatamente a resistência do topo anterior. Olha, antes de continuar a análise do Ethereum, eu quero atualizar vocês sobre o plano completo aí do mercado para os próximos meses até o final do ano. Isso vai ser feito no dia 13/8 às 7 horas da noite no evento gratuito aqui no YouTube. Então se você tiver interesse em investir com base em dados, né, e olhando aí o que está acontecendo com o mercado nesse exato momento, para não perdermos aí oportunidades
que o mercado está dando. Se inscreve aí no evento para você ter um bom gerenciamento de risco e saber o que fazer nesse momento. Para fazer isso, tem um primeiro link na descrição que você entra lá no nosso grupo do WhatsApp e também um QR Code aqui que você pode escanear na tela. Mas é isso e bora continuar aqui com a nossa análise. Então aqui tem muita gente presa e muita gente que vai vender o Ethereum nesse preço. Então antes de sair fazendo compra, entenda que não estamos no melhor cenário possível de compra. Nós sim temos um risco muito elevado e não é o melhor cenário que eu gosto de comprar um ativo, né? Eu já vou mostrar o porquê. Só que num prazo um pouco maior, ignorando um pouco o curtíssimo prazo, o Ethereum ele está dando um claro sinal que eu vou mostrar para vocês que ele pode alcançar valores maiores do que inclusive o seu topo histórico do ciclo anterior que ele não testou nenhuma vez nesse ciclo. Ó, temos o topo anterior do Ethereum que foi ali na região dos 4.869 dólares. Então aqui nesta região tem muita liquidez da galera que está shortando o mercado. Então tem muita gente para ser liquidado. O que é interessante aqui do preço do Ethereum no curto prazo? Que diferente das últimas vezes que ele formou o topo, como foi aqui no início do ano passado, lá em maio, né, que ele formou o topo e depois entregou uma correção de 50%, ou aqui no final do ano passado, onde ele também formou o topo e entregou uma correção de 65%, agora no gráfico mensal ele está dando um sinal de continuação de alta e um sinal de pivô de alta. Eu vou até colocar as médias para vocês olharem isso melhor. Para aqui, ó, nesta barra do Ethereum, ele já estava vindo em um mercado de alta, apareceu esta barra aqui do institucional, que geralmente é uma barra de exaustão, que é uma das últimas barras que aparecem durante uma tendência de alta, né, que é uma barra pré-formação de topo. Aí depois veio esta barra aqui, ó, que é uma barra muito parecida com a barra dos 123 mil dólares do Bitcoin, que é uma barra de topo, claro, onde ele tenta subir, tem muita força de venda, ele fica com esse rastro aqui, ó, de dinheiro nessa região. Aqui ele fez o primeiro topo, ele retestou o segundo topo, perdeu, e aí iniciou o processo de correção. Aqui formou o fundo e depois ele veio com essa barra institucional muito forte, ó. Então veio uma única barra de institucional já de exaustão, a próxima barra já foi uma barra de formação de topo do ano passado, do final do ano, e repara a mesma coisa, é o mesmo tipo de barra que apareceu aqui, ó, de topo, né, que é a barra de final de alta. E aí depois o preço lateralizou e inverteu muito rápido, né? Quando a queda vem, ela vem muito rápido. Então ela veio uma vez, não dava tempo mais de sair aqui. Dessa vez, até a semana passada, o Ethereum estava fazendo o mesmo padrão que ele formou aqui e formou aqui. Só que nessa semana, de ontem para hoje, inclusive, ele cancelou esse padrão e está fazendo no gráfico mensal um padrão de fundo, na verdade. Então ele fez essa correção até os 3.300 na semana passada, testou a média de curto prazo como suporte e está fazendo um padrão muito interessante de formação de fundo, inclusive um padrão de pivô de alta, ou seja, ele vai querer continuar subindo, ele vai querer buscar aqui os 4.800, quem sabe 5.500, 6.000 dólares, 8.000 dólares até o final desse ano. E é exatamente por conta deste tipo de padrão que eu não posso ignorar o Ethereum. E eu tenho que ceder em parte do meu plano, porque o Bitcoin sim está dando sinais de topo, mas o Ethereum está dando sinais opostos. Quais são os riscos de entrar em Ethereum agora? O Bitcoin está dando sinais de topo e nesse ciclo, né, sempre que o Bitcoin corrigiu, todas as altcoins foram junto corrigindo também, só que muito mais forte. Quando o Bitcoin subiu, aí elas também subiram. Outra coisa, o Ethereum está em resistência extremamente importante. É uma resistência principal, onde ele formou o topo várias vezes, então tem muita gente presa ali, muita gente estará vendendo nessa região. E mais uma coisa, eu vou mostrar aqui no gráfico de curto prazo, o Ethereum está fazendo um padrão muito parecido com o que ele fez ali no passado, onde ele está fazendo um alargamento desse canal lateral. Podemos ver claramente que ele começa mais estreito, né? Ele testa isso como resistência, aí cai ali, testa como suporte, aí faz mais um topo mais alto que o anterior, aí ele perde esse topo depois de lateralizar, ó. Aí parece que ele vai inverter a tendência, que ele até faz um fundo mais baixo do que este fundo anterior, isso daqui seria o início de tendência de baixo, aí ele cancela isso, né? Isso daqui é o conhecido bear trap, a armadilha para os ursos. Ele faz um bull trap e ao mesmo tempo faz um bear trap logo em seguida. Agora ele fez o pivô aqui de alta e está testando a resistência lá na parte superior. Ele pode vir até 4.200, a gente tem que ver como que ele vai se comportar quando chegar ali nessa resistência que é extremamente importante, ó, 4.200. Ele pode fazer a mesma coisa que o Bitcoin que eu mencionei lá atrás, ó. Ele vai para 4.200, só que aí ele perde porque apresenta muita força de venda. Aí se ele perder os 3.900, aí esquece, né? Isso daqui foi uma armadilha, ele vai continuar caindo e vai ter uma correção maior. Já se ele passar aqui dos 4.100, 4.200 e retestar essa região aqui dos 3.900, né, como um suporte, né, esta região aqui, ó, de 4.000 dólares a 3.900 como um suporte, lateralizar aqui em cima, aí sim o Ethereum vai buscar ali 4.500, 4.800, 5.500, não vai ter uma grande correção assim como a gente esperava. Outra coisa importante de falar desse padrão aqui, o Ethereum ainda poderia fazer isso daqui, ó, ele testa aqui com uma resistência, volta para cá, ó, para 3.200, para depois aí sim fazer um rompimento. Então
não tem como saber se ele já vai romper de uma vez, né, e continuar subindo aqui, ou se ele ainda vai testar mais uma vez esse suporte para depois fazer um rompimento. A última vez que ele fez isso foi aqui atrás, ó. Ele começa a lateralizar e aumentando esse canal lateral, né, ele fez isso daqui, ó, expandindo esse canal lateral, ó, fazendo topos cada vez mais altos, fundos cada vez mais baixos. E foi nessa correção que ele retornou aqui e ele retestou aqui mais uma vez, só que daqui para frente já estourou a alta, né? Então aqui ele fez, ó, um movimento, 2, 3, do terceiro para o quarto ele já engatou na alta. Vamos ver quanto ele já fez agora. Um movimento, 2, ele aí poderia fazer o terceiro e na quarta engatar na alta, mas aqui parece que ele já quer engatar na alta da terceira. E parece que ele quer colocar a terceira e já continuar subindo. É exatamente por isso que parte do meu plano mudou e as altcoins correlacionadas ao Ethereum, elas também vão ter um desempenho positivo. Nesse momento eu ainda acho mais seguro se expor a Ethereum, né? Mas aquelas moedas do ecossistema do Ethereum, por exemplo, ENA, Uniswap, Aave, Alido, Chainlink, que tem uma certa correlação, né? Elas tendem também a ter um desempenho muito bom. Já aquelas moedas do ecossistema da Solana ou da própria Solana, elas estão muito mais fracas nesse momento. Eu focaria mais em moedas do ecossistema do Ethereum. Só que elas também tendem a subir caso o Ethereum ele continue entregando essa alta. Então no final, o que é melhor agora? Saiba que o risco está extremamente elevado porque ele está em resistência, está sobrecomprado aqui no RSI e não é o melhor ponto possível de compra. Eu gosto de comprar em sobrevenda quando ele está em suporte, né? Mas como ele pode fazer um rompimento, eu não posso ignorar esse sinal, então por isso eu volto a comprar Ethereum. Eu já comprei um pouco aqui, eu já fiz uma compra hoje depois do almoço e eu vou ir fazendo compras aos poucos agora, principalmente, né, compras mais pesadas caso o Ethereum ele entre em sobrevenda mais uma vez aqui no gráfico de 4 horas. Então esse tipo de sinal que eu quero ver daqui para frente no Ethereum. Entrando aqui nessa região, vou comprar sem dó. Que é o Bitcoin, por enquanto eu vou só manter a posição que eu já tenho nele lá, mais ou menos 26% da minha carteira ainda está em Bitcoin, ainda mais ou menos 26% da carteira está no Bitcoin. Então o turbo plano está sendo atualizado e eu não posso ser teimoso de forma alguma no mercado vendo esses sinais extremamente positivos. Claro também que nada é garantido porque ninguém consegue prever o futuro, mas os sinais apontam para uma alta muito forte no Ethereum nos próximos meses. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para conteúdo sincero, baseado em dados, né? No mais é isso e te espero no próximo vídeo. Até mais!